Olá, seja muito bem-vindo ao Musa Cores Naturais. O meu nome é Cristine Badran e hoje eu vou te ensinar a fazer tinta natural para aplicar em tecido. E esse é o vídeo 2 de uma série de vídeos. Então, se você chegou aqui agora, assiste primeiro a aula 1, que tem o link aqui na descrição. E vamos ao que interessa. Para preparar a sua tinta natural, você vai precisar de plantas ou resíduos. E sempre se certifica de que essa planta ou resíduo que você selecionou não é tóxico. Vamos aos exemplos de plantas ou de resíduos que você pode extrair cor. Isso pode estar no seu quintal, na sua rua ou até mesmo aí na sua cozinha e você está jogando no lixo. Primeiro, a rainha do tingimento natural: casca de cebola amarela ou cebola roxa, casca de pinhão, casca de romã, caroço de abacate, açafrão da terra, catuaba em pó. Então, a gama e a variedade de plantas e resíduos que você pode extrair cor é muito grande e vai depender também da região do país que você mora, da flora nativa que está em volta de você. E hoje eu vou te ensinar uma forma de extrair cor. Não é a única, porque cada planta tem as suas particularidades, mas com essa maneira que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai conseguir extrair cor de uma gama muito grande e muito variada de plantas ou de resíduos. O que você vai precisar para fazer a sua tinta? Fogo, aqui eu vou usar um fogareiro elétrico, uma panela, que pode ser de alumínio, de ágata, aqui no caso eu vou usar de inox, uma balança para pesar a planta que você for usar, uma colher de madeira ou de bambu, a planta ou resíduo que você vai extrair cor para fazer a sua tintura. Aqui no caso eu tenho a casca da cebola amarela e a água. Então vamos lá, a quantidade, tá? Eu vou colocar 500 ml de água e aqui a água ela já está aquecida. 500 ml de água para 40 gramas de casca de cebola, tá? Já botei minha água. Então a água aqui ela já tá um pouco aquecida. Aqui eu já pesei, eu já tenho 40 gramas de cebola, de casca de cebola. Aí vai colocar aqui. Se você quiser triturar no liquidificador a casca da cebola, é melhor, que ela ocupa menos volume, porque ela é muito leve. Feito isso, vai dar uma mexidinha. Ó, é bastante casca de cebola, porque eu quero que a tinta fique mais concentrada. Aí agora, o que que você vai fazer? Fogo baixo, 90 graus, tá? Vai deixar por 1 hora a 1 hora e meia. Então você vai deixar evaporar bem a água para que a tinta fique mais concentrada. Então você vai fazer como se fosse uma calda de bolo. Aqui, tá vendo como ela já começou a soltar a tinta, ó, tá vendo? Então agora deixa esse tempo aqui, 1 hora, 1 hora e meia, fogo baixinho, como se fosse fazer uma calda de bolo. Ó, aqui já deu tempo, eu já desliguei o fogo, deixei esfriar um pouquinho aqui. E aí você vai ver como a água evaporou e já a tinta ficou mais concentrada, tá vendo? Ficou mais escura, ó. Então sempre coloca um pouco mais de água, porque a água vai evaporar bastante nesse tempo e a quantidade de tinta vai reduzir. Então, no fim, você não vai ter 500 ml de tinta, você vai ter bem menos, porque a água vai evaporando, né? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos coar essa tintura, certo? Para isso, eu vou usar uma peneira e um outro recipiente. Agora, eu vou tirar a balança, a gente já usou. Aqui já usamos a água também. Um outro recipiente, a nossa peneira. Como aqui eu já deixei esfriar um pouquinho, já consigo pegar aqui a panela. E vamos agora coar a nossa tintura. Olha como fica bem concentrada.
Ó, feito isso, a nossa tinta tá pronta. Agora eu vou tirar isso aqui daqui. Deixa eu tirar aqui para você ver como ficou. Com a tinta pronta, certo? E com ela ainda quente, eu vou te ensinar uma forma que você pode fazer para conseguir uma outra cor a partir dessa daqui. Então aqui a gente tem amarelo e a gente vai conseguir fazer um verde usando um modificador. E o modificador que a gente vai usar vai ser o sulfato de ferro, que é esse pozinho amarelo, tá? Então, a partir de uma cor, você pode ter mais de uma cor usando o modificador de cor, que aqui no caso será o sulfato de ferro. Isso funciona para todas as tinturas e todos os corantes? Não, você precisa fazer um teste prévio, porque cada planta tem a sua particularidade e pode ser que não reaja com sulfato de ferro e não altere a cor, como também pode acontecer de acabar separando a partícula de corante da água se você usar o sulfato de ferro. Então faça sempre um teste primeiro. Com a cebola eu já fiz, eu sei que dá certo, tá? Eu vou separar um pouco aqui, que eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou querer só amarelo. E aqui eu vou fazer uma outra cor a partir do amarelo usando o sulfato de ferro. Qual a medida, tá? É uma pitadinha de nada que você vai botar, põe bem devagarinho. Aqui vou colocar só esse pouquinho aqui. Vamos ver se já deu alteração. Ó, tá vendo? Já escureceu. Geralmente a casca da cebola tende a ir para um verde. Então aqui eu consegui fazer duas cores a partir de uma só. A partir da casca da cebola eu fiz amarelo e fiz esse tom mais escuro que tende a ir para o verde, usando um modificador que é o sulfato de ferro. Feito isso, com a tinta ainda quente, tá? Digamos que você não vai querer usar essa tinta assim aquarelada, porque ela vai escorrer bastante no tecido. Seria mais indicado para técnicas de aquarela em tecido, certo? Então, se você quiser espessar a sua tinta, deixar ela mais consistente, você vai também fazer isso com a tinta ainda quente, depois de aplicar um modificador, se você for usar um modificador, aí sim você vai espessar a sua tinta usando esse pozinho aqui que se usa na culinária, que se chama goma xantana ou goma guar, tá bom? Então agora a gente vai espessar a nossa tinta usando a goma xantana. Aqui eu tenho goma xantana, tá? Agora aqui eu vou usar um mixer, ou você pode usar um liquidificador, para fazer a mistura da tintura com a goma xantana. Qual a quantidade de goma xantana que você vai colocar? Vamos lá, primeiro vamos colocar aqui, que eu vou bater aqui dentro, tá? Esse é um recipiente próprio que já vem com o mixer. A quantidade de goma xantana que eu vou colocar vai ser o seguinte, você vai pôr uma pitadinha também, põe bem pouquinho. E aí você vai bater. Se você achar que ficou ainda muito líquida, coloca mais um pouquinho. Por que que eu te falo para colocar de pouquinho? Porque às vezes leva alguns segundos assim para engrossar realmente a tinta. Então se você chega colocando muito de uma vez só, a tinta vai ficar muito espessa. Então agora que eu coloquei aqui esse pouquinho, a gente vai misturar aqui usando o mixer. Agora que a gente já espessou a tinta, você pode fazer o mesmo com essa aqui, que foi a tinta que a gente colocou o modificador de cor, que é o sulfato de ferro. Então a ordem é sempre essa. Com a tinta ainda quente, primeiro você aplica o modificador, se você optar por usar, e se você vê que vai dar certo, que vai ter resultado. E depois você aplica o espessante. Então aqui agora você poderia aplicar o espessante nessa aqui que a gente pôs o modificador de cor. Agora como você vai conservar essa tinta?
você pode guardar num pote fechado, como esses aqui de vidro, na geladeira. E aí o tempo vai depender muito da planta ou do corante que você está trabalhando. Alguns vão resistir mais tempo na geladeira e outros vão resistir menos tempo. Mas normalmente você consegue 15 dias ou tem umas que duram até 30, 60 dias, então depende muito da planta. Se você quiser conservar por um pouco mais de tempo, mesmo na geladeira, você pode colocar 2 gotas de óleo de cravo, que vai funcionar como um conservador da tintura. Agora que você já sabe preparar a sua tinta, curte aqui se você gostou desse vídeo, comenta se você teve alguma dúvida aí no seu processo ou se você quer compartilhar com as pessoas como é que foi fazer a tinta. Compartilha com as pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de assunto e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Agora vamos continuar, eu vou te ensinar a aplicar essa tinta no tecido. Para isso você vai no link aqui na descrição, vai estar escrito o vídeo 3. Como aplicar a tinta no tecido. Clica lá que eu tô te esperando, vambora?